Olá galera, tudo certo? Bom, eu estou aqui hoje interrompendo a sequência dos vídeos de User Forms para mostrar para vocês como criar gráficos com botões, ok? Muito bem, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o gráfico, certo? Eu vou usar 3 botões de opções que ficam lá na guia desenvolvedor. Vou mostrar para vocês onde fica, como colocar, tudo direitinho. Vou usar também uma caixa de grupo e sobre função vou utilizar soma Cs e vou utilizar um procv, beleza? Muito bem, vamos lá então. Essa aqui é a planilha pronta. Nosso gráfico com botões ficará assim, beleza? Ok, vou lá na planilha gráfico 1 e vamos começar a nossa construção. Eu separei então aqui uma sequência de meses, que não tem função nenhuma por enquanto, uma tabela que tem o código de referência, depois eu explico que é o código do botão, um campo para colocarmos o resultado do botão e um outro campo para colocarmos o resultado do procv, beleza? Lá na planilha 1, nós temos a tabela de onde os dados vão vir, certo? Nessa tabela eu tenho a data, informações do vendedor, do produto, forma de pagamento, mas o mais importante, o valor e a carteira do cliente, certo? E também o mês, que vai ser muito importante para a gente. A coluna mês, ela foi feita da função texto, ok? Ele entra na data e captura somente as informações do mês. Muito bem, vamos então à construção. Primeiro passo, nós vamos dar funcionalidade a esses botões, mas para quem não tem a guia desenvolvedor, nós vamos ensinar a colocar, né? Para colocar a guia desenvolvedor, nós vamos em Arquivo, Opções, e aqui nós temos um item chamado Personalizar faixa de opções. Vocês vão encontrar do lado direito uma caixa, provavelmente desmarcada, chamada Desenvolvedor. Marquem ela e podem dar um OK. A partir desse momento, ele vai habilitar a guia Desenvolvedor. Na guia Desenvolvedor, vocês encontrarão uma caixa chamada Inserir. Nessa caixa Inserir, vocês vão encontrar os nossos botões. Esses botões eles estão divididos em 2 grupos, vejam. Controles de formulários e os controles ActiveX. Bom, nós vamos trabalhar nesse exercício com os botões dos controles de formulários. Esses botões aqui de cima, eles foram criados para interagir com a planilha, sem a necessidade de conhecer linguagem de programação, ok? Os controles de baixo nós vimos nos vídeos de VBA, beleza? Muito bem, para colocar um botão, aqui o meu já está colocado, né? Os botões que eu vou usar são o botão de opção e a caixa de grupo, ok? Eu agora vou ensinar a colocar um botão. Para colocar um botão, basta clicar no botão que você quer inserir. Vejam que ao clicar no botão, aquela caixinha some. O meu mouse, quando trazido para dentro da planilha, ele vira um sinal de mais. Eu então vou desenhar o meu botão, o tamanho do meu botão, com o botão esquerdo do mouse, ok? Vejam, seguro o botão esquerdo e arrasto, e ele vai desenhar o tamanho do meu botão. Quando eu soltar o botão esquerdo do mouse, ele cria o meu botão. E aqui eu posso alterar, dou 2 cliques e altero o nome do meu botão. Ok? E assim ele passou a funcionar. Bom, assim nós inserimos o botão. Mas o nosso botão já foi inserido. Ele foi inserido dentro de uma caixa de grupo, porque estando dentro de uma caixa de grupo, todos esses botões eles vão se entender como um grupo, ou seja, todos mandarão recado para uma célula apenas. Vejam, vou clicar com o botão direito sobre um dos botões. Quando eu clico com o botão direito sobre um controle de formulário, um botão desse, vocês sempre encontrarão uma opção chamada Formatar Controle. Quando clicamos em Formatar Controle, ele abre a tela de formatação do controle. Cada controle desse tem opções diferentes, tem as suas particularidades. Esse aqui, ele tem como opção eu deixar ele ou não selecionado. Isso pouco importa nesse momento.
e o vínculo da célula, ou seja, para qual célula eu quero que ele mande recado. Cliquei em vínculo da célula e o vínculo da célula será feito com a célula do resultado do botão. Vejam, cliquei na célula de baixo, na célula F9. Vou dar um OK. E quando eu configuro um botão, que faz parte de um grupo, como é o caso do botão de opção, vejam, seleciono o botão que eu nem configurei e ele já mandou recado para dentro da célula. Esse é o objetivo, vejam. Clico no botão, seleciono a minha opção e, através da célula, ele nos avisa qual botão foi selecionado. Ok? Bom, primeiro passo concluído. Segundo passo, nós vamos agora saber qual foi de fato a opção que a pessoa selecionou, porque o código 1 corresponde a diamante, 2, ouro, 3, prata. Eu então criei aqui uma tabelinha com os tipos e os códigos. E na célula de baixo, eu vou fazer um PROC-V. Vejam, igual PROC-V, abro parênteses, o meu valor procurado será a célula que tem o vínculo com o botão, ponto e vírgula, a minha matriz será esse intervalo que tem o código e o tipo, ponto e vírgula, eu quero a segunda coluna, ponto e vírgula 0. Quem quiser mais informações sobre a função PROC-V, não conhece tão bem, não está tão familiarizado, veja o vídeo da função PROC-V. Muito legal, bem detalhado, ok? Vou dar um Enter e vejam que ele vai retornar o diamante. Agora eu troco para ouro, ele retorna ouro. E quando eu seleciono prata, ele me mostra a opção da prata. Certo? Segundo passo, concluído. Próximo passo. Quero que apareça dentro da célula do valor, correspondente ao mês, a soma dos valores desse mês do item selecionado, do tipo selecionado. Eu então vou clicar no sinal de igual e a função que nós vamos usar é a função SomaCes. Abro parênteses. A função SomaCes ela tem intervalo soma, intervalo critério e critério. Como no nosso caso nós temos dois critérios, ou seja, quero que seja o mês de janeiro e prata, precisarei então definir dois intervalos de critérios e dois critérios. Ok? Intervalo soma. Lá no meu relatório, lá na plan 1, eu vou selecionar o intervalo do valor. Tomem cuidado na hora de selecionar o intervalo, para se selecionarem o cabeçalho para um dos intervalos, você precisará selecionar esse mesmo cabeçalho para todos os intervalos, porque os intervalos eles precisam ter o mesmo tamanho, ok? Primeiro intervalo é o intervalo soma. Selecionei todo o intervalo, ponto e vírgula. Vejam na minha legenda que o próximo parâmetro é o intervalo do critério 1. Nós temos dois critérios. Temos o do mês e temos o do tipo. Eu posso começar com qualquer um dos dois. Eu vou começar então com o do tipo. Selecionei todas as carteiras de cliente, inclusive o cabeçalho, ponto e vírgula, e o meu próximo parâmetro é o critério para aquele intervalo, que no meu caso é a célula que tem a palavra diamante, que pode mudar para ouro ou prata. É a célula que tem o meu PROC-V. Ponto e vírgula. Próximo intervalo e também o próximo critério. O meu próximo intervalo, vou selecionar a planilha que tem o relatório, será o intervalo que tem todos os meses. Selecionei todos os meses, ponto e vírgula, e o meu critério é o mês de janeiro. Vejam que agora eu dei um Enter e ele me trouxe o valor correspondente ao mês de janeiro do tipo diamante. Eu vou mudar para ouro e para prata e vejam que ele vai mudar o valor. Correto? Terceiro passo pronto. O próximo passo é definir o cifrão, ou seja, eu vou arrastar e eu não quero que os intervalos e nem o critério da carteira de cliente mude. Eu então vou fazer o seguinte, vou clicar lá na legenda em intervalo soma, F4, intervalo critério 1, F4, intervalo critério 2, F4, critério 1, que é o critério da carteira de cliente, eu também vou dar um F4. E o mês,
Esse eu não preciso me preocupar, porque quando eu arrastar, eu quero que ele mude, certo? Se você ainda não está muito fera em cifrão, não domina cifrão, dê uma olhada no vídeo de cifrão, vale muito a pena. Dominar cifrão é fundamental para quem quer fazer grandes planilhas. Eu agora vou arrastar a minha função. Opa, faltou um aqui. E vejam que quando eu mudo o tipo, a carteira, ele muda o valor. Agora vamos ver o impacto que isso vai causar lá no nosso gráfico. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o intervalo, inclusive o cabeçalho. Depois eu vou dar uma dica sobre o cabeçalho para vocês. Vou clicar em inserir. E o gráfico que nós vamos usar, ele é um gráfico de acompanhamento. Nós podemos usar um gráfico de linha, nós podemos usar um gráfico de área, nós podemos usar um gráfico de colunas, até mesmo de barras. Mas o que eu vou usar nesse primeiro momento é o gráfico de linhas. Vejam, eu vou selecionar o gráfico de linhas, ele criou o gráfico para mim. Eu vou só ajustar o tamanho. E vejam que, quando eu seleciono outro tipo, outra carteira, o meu gráfico logo se adapta aos novos dados. Beleza? Uma dica. Lembra que eu falei de selecionar o cabeçalho? Você pode fazer o seguinte, para que não fique o título valor, você pode dizer que essa célula será igual ao vínculo com a célula do resultado do PROC-V. E assim ele vai trazer prata. E quando eu mudar para ouro, ele vai me mostrar que é ouro. E a mesma coisa vai acontecer com diamante. E assim o seu título acaba ficando de certa forma dinâmico, né? Ele se adapta à carteira que vocês estão querendo mostrar naquele momento. Eu fiz com tudo isso visível, mas lógico, o ideal é que esses dados não fiquem visíveis ao usuário, né? Então eu posso ocultar. Ah, mas aconteceu esse problema. Bom, existe um detalhe lá na configuração do gráfico que é o seguinte. Vejam, cliquei com o botão direito sobre o meu gráfico. Depois eu vou clicar em selecionar dados. Esse item também está disponível lá na guia design, lá em cima. Cliquei em selecionar dados e aqui nós temos um botão chamado células ocultas e vazias. Selecione e marquem a última opção, mostrar dados de linhas e colunas ocultas. Marquei, dei um OK novamente e vejam que agora, mesmo com os meus dados ocultos, ele está me mostrando. Certo? Muito bem. Só para finalizar, lá na guia formatar, tiro o contorno do gráfico. Lá na guia exibir, vou tirar a linha de grade. E assim acaba dando mais foco ao meu gráfico. Certo? Muito bem. Não perca também o vídeo de 9 dicas para melhorar o design de suas planilhas. Muito legal e tenho certeza, se você não viu, que você vai gostar. Certo? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu passei aqui só para mostrar para vocês como trabalhar com botões e gráficos ao mesmo tempo. Como colocar botões em gráficos e tornar as suas planilhas ainda mais interativas. Beleza? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.